E aí, tudo bom? Eu sou a Ana e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente vai falar de tudo de uma forma leve e descontraída, como sempre. E hoje a gente vai falar de bancos. Essas instituições bem pobrinhas, só que não, que estão no nosso dia a dia, que estão aí nas nossas vidas financeiras. A ideia é, claro, fazer esse bate-papo com você, mas para me ajudar nessa viajada, eu conto com ele, que vocês já conhecem. Ele é um dos responsáveis pela criação desse podcast e cofundador da Duo, Gustavo Dias. E aí, Gustavo, tudo bom? Oi, Ana. Oi, gente. Tô muito feliz em gravar esse episódio, que eu acho que vai ser bem legal desmistificar várias coisas. Boa! Devidamente apresentados, bora conversar! O episódio de hoje é sobre bancos. Essas instituições que são umas das mais ricas do nosso país. E não é à toa, né? São eles que estão no controle do dinheiro. Então, vamos falar tudo sobre isso. Vamos falar sobre bancos digitais, vamos falar sobre os investimentos. Vai ter muita coisa legal nesse episódio. E vamos começar falando sobre a origem, né? Como sempre, a gente gosta bastante de história, então nada mais justo do que falar sobre e conversar com vocês também. Gu, conta pra gente, qual que é a origem do banco, dessa instituição no Brasil? O banco existe há muitos anos, né? A Europa sempre teve, mas aqui no Brasil especificamente, ele surgiu com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, né? O Brasil era uma colônia, não tinha essa preocupação em guardar, em ter esses registros. Aí quando Dom João veio para cá, lá em 1808, ele trouxe várias coisas lá de Portugal e uma delas foi a criação do Banco do Brasil. Então, a partir daí, começou a se desenvolver. Claro que teve várias mudanças. O primeiro Banco do Brasil, inclusive, morreu, né, nesse meio caminho todo. Então, teve bastante mudança. É uma história bem legal de acompanhar e de conhecer. Mas teve essa origem lá na colônia. Para a gente ver o quanto é antiga, né? No Brasil, os bancos devem ser uma das primeiras instituições que ainda estão vivas. E atualmente esse é um sistema super complexo, o nosso sistema financeiro. Tem várias instituições que regulamentam isso, mas a principal é o Banco Central. Então, se você tiver qualquer problema financeiro, problema com alguma instituição, é no Banco Central que você vai correr. Exatamente. O sistema brasileiro ele é muito legal quando a gente começa a estudar os certificados sobre o sistema, sobre como que funciona. É uma coisa muito bem pensada, né? Tem vários detalhes, várias coisas, várias pessoas por trás dos funcionamentos. Então, é bem interessante entender todo esse mecanismo, né? Sim, com certeza. Até pra gente também saber como se comportar, né? Às vezes a gente vê tantas instituições novas, tantas empresas novas, e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe se é idôneo, a gente não sabe se tem uma regulamentação, se a gente pode confiar. Então, é só olhar no Banco Central, né? Todas as respostas estão ali. Se tem a instituição no Banco Central, a gente já sabe que é uma instituição que está sendo regulada, que está fazendo tudo conforme a lei. Porque pensa, a gente até colocou esses dias no nosso humor de segunda. A maior preocupação do adulto é quando faz a transferência e ir para a pessoa certa, né? Então, quem garante isso, né? Quem que está por trás desse dinheiro virtualmente chegando de uma conta para outra, estando certo? Então, precisa ter tudo isso, né? Senão, imagina, como que você vai confiar, né? Exato. Tem que ser regulamentado, ainda mais num país como o Brasil, né? Que a gente sabe que tem uma brechinha para mutreta, pode ter certeza que essa mutreta será feita. Então tem que ter alguém para poder controlar tudo isso e botar ordem no barraco, como diria o popular. Por isso que existem também diferentes tipos de bancos. Conforme o tipo de banco que a gente está usando, se relacionando, existe um serviço diferente, uma forma de lidar diferente.
E o que a gente mais conhece, o que a gente mais usa, obviamente, é o banco comercial ou banco múltiplo. Então é legal ir entendendo mais a fundo nesses sentidos também. Então, para que servem, né, os bancos tradicionais, os bancos comerciais múltiplos? Para que a gente usa eles? A gente tem uma série de serviços, né, Gu? Quando a gente pensa em banco, obviamente vem na cabeça guardar o dinheiro, né? Então, trabalhou, recebeu o salário, você vai receber tudo do banco. Então, guardar e movimentar, pagar os amiguinhos, coleguinha tá devendo, fazer aquela transferência, os empréstimos, né? Então, se às vezes precisa de um dinheiro, no banco que a gente vai recorrer, né? Exato. Então, são todas aquelas transações, né? Quando o assunto é dinheiro, é pro banco que a gente corre inevitavelmente. Então, Exato. Não só para a gente não precisar mais guardar o dinheiro em casa, como se fazia antigamente, a gente ter um lugar seguro para colocar esse dinheiro, até acumular quantias maiores, como para a gente poder movimentar esse dinheiro sem precisar estar com a nota na mão, né? O que é uma grande revolução se a gente pensar no passado como é que era. Uhum. Já que você falou em guardar, um dos serviços do banco entra também nos investimentos, né? Fazer o dinheiro que você estava guardando se multiplicar. E entra também alguns outros serviços na extensão do banco, né? O banco tem um outro CNPJ para seguradora dele. Por exemplo, Itaú Vida Previdência, Bradesco Seguros, Santander, no geral, usa a Zurich Seguradora como associada. A Mafre faz algumas parcerias com o Banco do Brasil. Então, o banco, ele se apropria ou usa uma seguradora para também oferecer outros tipos de serviço. Por exemplo, obviamente, os seguros. E aí, seguros de tudo quanto é tipo, né? Hoje em dia, cada vez mais tem os seguros específicos para nos atender no nosso dia a dia. E, além disso, também tem, por incrível que pareça, as previdências, que quem oferece, na verdade, é a seguradora e não o banco, né? Isso, então... Além, né, de toda essa movimentação de dinheiro, a gente tem os produtos que os bancos oferecem. Então, todo tipo de seguro, seguro de vida, seguro de carro, seguro de casa, seguro, nossa, de tudo que você pode imaginar, né? E produtos variados aí que cada banco vai ter o seu. Perfeito. E claro, não pode faltar também os cartões e cheques, né? A famosa emissão de meios de pagamento, essa forma de você usar o crédito, né, dentro do banco. Então, tem vários serviços, isso que é legal, e não à toa que a gente paga por isso, né? Tem as cestas de serviço, então até vale a pena olhar no teu banco, olhar no serviço que você tem e saber que tipo de produto que está incluso nisso, se faz sentido, se você está pagando à toa, se você usa tudo, que você paga, né? E no geral não paga barato. Assim, se a gente for pensar grosso modo, tem 3 faixas de pagamento, né, de valor de serviço. Universitário, ali na casa dos 5, 6, os intermediários, os comuns, vamos dizer assim, na casa dos 20, e os premium, que aí é 70, 60, 80. Então, se você não está usando esses serviços, cara, corre porque tem como não pagar, né? Tem na verdade, a resolução, né, de lei 3919 do próprio Banco Central, que todo banco tem que oferecer um pacote gratuito. Então, você tem uma cesta limitada, mas você não paga. Então vale a pena ficar atento para não pagar essa anuidade que às vezes você nem usa. Então fica a dica aí, resolução 3919, galera. Boa, gente, isso é uma dica muito legal. Porque muita gente acha que é obrigada a pagar a anuidade do banco, a contratar esses serviços, as pessoas não sabem que elas têm a opção de não pagar. E se você parar para pensar, o que essas cestas incluem? Incluem transferências, incluem pagamentos, incluem saques, incluem movimentações com o seu dinheiro. Só que você faz mais do que 4 saques no mês? Você faz mais do que 2 transferências no mês? Você movimenta todo esse dinheiro para você justificar contratar esses serviços? É isso que você tem que se perguntar. Se você mal faz qualquer tipo de transferência, mal faz qualquer tipo de saque, se você só ganha seu salário e gasta depois no cartão, então realmente não faz sentido para você pagar esses pacotes. Claro, tem outras vantagens, né, de você ser um Uniclass, um Personalité e por aí vai, um estilo, mas aí é mais em relação a outros tipos de serviço premium, vamos dizer, né? Você tem o gerente mais à sua disposição, você tem acessos a produtos que outros clientes não têm. Só que aí é colocar na balança e ver se faz sentido realmente para você, se você vai usufruir disso. Porque se não fizer, como o Gustavo falou, daí não faz sentido ter, né?
Inclusive, muita coisa tá para mudar em relação a esse tipo de serviço, né? Com a chegada do Pix. Muita gente está vendo aí nos noticiários, o Banco Central falando sobre. O que é o Pix? Vamos comentar, né, Gu? Vamos. É uma coisa que tá sendo muito comentada. Vamos aproveitar o gancho aí que já tá falando de banco. Vamos falar desse serviço novo que vai revolucionar as transferências, os saques. Acho que com o aval do Banco Central aí tem tudo para ser uma mudança legal. Sim, o Pix ele é um sistema de transações financeiras do próprio Banco Central, onde você consegue cadastrar chaves, né, que eles estão chamando. O que é isso? Para alguém fazer qualquer tipo de transação, para alguém fazer alguma transferência para você, para alguém fazer um pagamento para você, a pessoa não precisa mais ter a conta do seu banco. Ela pode ter o seu CPF, o seu telefone, o seu e-mail, e só com essa informação o dinheiro já cai na sua conta. E esse serviço ele vai funcionar fora do horário comercial. Então, se alguém quiser fazer uma transferência para você num sábado às 11 horas da noite e a pessoa só tem o seu telefone, a pessoa vai conseguir pelo Pix e sem pagar taxa por isso. Então, é realmente um tipo de sistema que vai revolucionar os meios de pagamento, as transações financeiras como a gente conhece hoje. E os bancos estão aí numa verdadeira guerra para poder ter os dados dos clientes cadastrados. Porque pensa o seguinte, você só pode ter uma conta cadastrada vinculada a uma dessas chaves, né? Então, vamos supor, se a pessoa tem o seu telefone e o seu telefone está cadastrado a sua conta, sei lá, do Banco do Brasil. Quando alguém fizer uma transferência para você usando o seu telefone, vai cair na conta do Banco do Brasil. Você precisa cadastrar essa chave. Então, as pessoas que têm conta em mais de um banco vão ter que escolher aí qual dos bancos elas vão querer cadastrar para o Pix. Então, tá uma verdadeira batalha. A gente vê aí propagandas, todos os bancos mandando e-mails e querendo que os clientes cadastrem as chaves do seu banco, porque eles não são bobos nem nada, né? Isso movimentou até a bolsa, né? Deu uma pressionada nos preços dos bancos. Então é uma coisa que fez um salseiro legal aí no mercado. Mas no fundo é bom, né? A gente sai lucrando com isso. Concorrência, melhorias, pra gente é ótimo. Boa. E que venham mais. Com certeza, por favor. Vamos falar sobre os bancos digitais, então, Gu? Que está bombando, né? Bora. E gera muita dúvida, muita confusão, né? As pessoas acham que por ser digital tem algum problema, que pode ser passado a perna. O pessoal tem muito medo, né? O brasileiro, no geral, é muito receoso às mudanças. Mas assim, os bancos digitais, eles são bancos, então eles também são regulamentados pelo Banco Central, também são fiscalizados por outros órgãos. Então é banco igual, banco. Claro que tem diferença no serviço, tem diferença na tratativa, né? Então, o banco digital não tem agência, 100% online, as dúvidas você tira tudo online. O horário de funcionamento é diferenciado, já que online não tem fechamento, né? Essas são as diferenças, mas assim, o banco é banco e responde às mesmas regras, então não precisa ter esse medo, né? Ainda mais se ele já está aberto, quer dizer que ele já está regularizado e está certinho. Perfeito. E isso também foi uma super revolução, né, para o sistema financeiro, porque se antes a gente precisava ir para uma agência para conseguir fazer um pagamento, para poder fazer uma transferência, tinha coisas que a gente ficava horas lá naquela fila. Hoje, com o banco digital, você vai lá, abre o seu aplicativozinho, resolve tudo e acabou. Até dos bancos tradicionais, né? E na agência é muito chato. O digital, não só do banco digital Inter, Nubank, Neon, Original, essas coisas todas, como os outros bancos com celular, essa evolução toda facilitou o mundo todo. Tanto que a gente notificou isso também no nosso Notícias de Sábado, a redução, né? Muitos bancos começaram a fechar várias agências. Então, foi um movimento e foi uma mudança forte que eu só vejo com bons olhos. Exatamente. Os bancos digitais, uma das principais características deles, fora, né, toda a parte de não ter agência, de ser tudo online, de não atender horário comercial,
é a parte das taxas, porque eles revolucionaram em relação a isso. Os grandes bancos, os bancos tradicionais, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander, são famosos porque eles cobram muitas taxas, são bancos. E aí chega um banco falando para você, eu não vou te cobrar taxa por transferência, não vou te cobrar taxa por movimentação, não vou te cobrar taxa de manutenção de conta, né, anuidade, não vou te cobrar taxa de cartão de crédito, eu só vou te cobrar taxa por saque. O resto você faz tudo à vontade. Foi uma verdadeira revolução, né? Um soco no estômago aí desses bancões aí que tinham isso como normal, então teve que se adaptar. Exato, eles tiveram que correr atrás do prejuízo. Então a gente viu vários dos grandes bancos baixando as taxas, a gente viu vários dos grandes bancos oferecendo condições diferenciadas para os clientes continuarem na conta. Os próprios bancos digitais, muitos eles têm aquele CDB em conta ou investimento na própria conta, né? Então você deixa o dinheiro lá parado, em teoria, e ele não está parado, ele rende um pouquinho. Os bancos tradicionais, muitos começaram a fazer isso também, oferecerem o mesmo serviço, né, do CDB de liquidez diária, enfim, a gente vai falar mais de investimento lá para frente. Então, houve todo um movimento de transformação do nosso sistema bancário que é super positivo e a gente continua ali usufruindo dessas melhorias, dessa concorrência, né? E assim, tem muito banco do Brasil, bancos inclusive mais específicos, às vezes bancos agrícolas e tudo mais, mas ficou concentrado, né, nesses 4 principais, 5 principais. Então, ter essa possibilidade de cutucar esse vespeiro, né? Itaú é a empresa mais lucrativa, é a principal empresa do Brasil e tal. Pra gente que trabalha no mercado e vê isso mais na rotina, a gente vê com bons olhos porque concorrência é bom, porque concorrência vai fazer esses caras se mexer, porque tá muito fácil captar cliente, então tem que ser difícil, tem que trazer melhorias de fato. Então acho que essa corrida aí dos bancos digitais deram essa bela cutucada que vai nos proporcionar bons resultados, então tem que ser isso mesmo. Boa. E, inclusive, os bancos digitais, eles não vão substituir os tradicionais, pelo menos não por enquanto, né, Gu? Essa é uma visão que a gente tem que, infelizmente não, porque, por exemplo, o banco digital ele não consegue atender todos os serviços que um banco tradicional hoje em dia ainda oferece. Então, a gente que vê algumas coisas pontuais, não tem débito automático em alguns utilitários, né? Água, luz, essas coisas assim. Previdência privada, tem as empresas que não aceitam ou que ainda não tem essa conexão direta de fazer débito automático. Então ainda tem umas limitações que precisam ser evoluídas. Claro que às vezes a pessoa tem a banco digital a vida inteira, assim, entre aspas, né, falando, vamos supor, começou agora a ter conta e vai ter o resto da vida inteira e nem vai sentir falta. Mas tem esses detalhes ainda que faltam, que não dá para ser 100%, sabe? Uhum. Os bancos digitais, eles são muito novos, né? Então, eles estão evoluindo. A gente cada vez mais vê eles anunciando novos serviços, anunciando novos produtos, se movimentando para ampliar as operações. Então, a tendência é que talvez no futuro eles passem a englobar tudo que a gente vê nos bancos tradicionais. Não é o caso hoje em dia, mas quem sabe num futuro. E aí, num futuro, sim, dá pra gente começar a pensar nessa transição, caso faça sentido, né? Uhum. Tem que ser desse jeito mesmo. E aí, muita gente também faz uma pergunta que a gente acha muito curiosa, mas tem resposta, que é como os bancos digitais fazem para pagar as contas, para ganhar dinheiro, se eles não cobram nenhuma taxa. Gente, se engana quem acha que o banco só ganha em cima das taxas. O banco tem muitas formas de ganhar dinheiro. Só para começar, o banco digital ele já tem custos a menos, porque ele não tem agência. Então, não tem funcionários, não tem a estrutura física, não tem todas aquelas contas que os bancos tradicionais têm. E quando você coloca o seu dinheiro no banco, seja um banco digital, seja um banco comercial tradicional comum, seu dinheiro não vai ficar ali parado. O banco não vai guardar seu dinheiro lá num cofrinho e falar, beleza, vai ficar aqui. Não, ele pega o seu dinheiro e ele empresta para outras pessoas, né? Ele faz essa intermediação entre credores. E aí ele ganha dinheiro com os juros que ele cobra em cima desse empréstimo. Fora que, quando você deixa de pagar uma conta, por exemplo, você paga taxa. Quando você faz alguma coisa que não devia, você vai pagar aquela multa. E ele ganha dinheiro em cima disso tudo. Então, os bancos digitais ganham dinheiro sim.
só sem as taxas que a gente conhece dos bancos tradicionais. Boa. Então fica a dica aí, bancos tradicionais. É uma taxa também. Já que dá para ganhar dinheiro, né? Bora. Já que falamos de taxas e de formas que os bancos ganham dinheiro, vamos falar sobre investimentos, que é uma forma que a gente consegue ganhar dinheiro, multiplicar nosso dinheiro nos bancos. E tem vários tipos diferentes, né, Gu? O banco tem cara de alguns investimentos específicos também, né? Você pode falar que a maioria dos bancos tem todos, mas não tem como você não olhar para um banco e não lembrar, obviamente, da famosa poupança, né? Que é a porta de entrada de muita gente, de muitos investimentos, é onde a maioria do brasileiro investe. Tem muita coisa boa da poupança, por exemplo, liquidez diária, transferência automática. Por mais que ela seja horrível em rentabilidade, ela também tem esses pontos positivos aí que sempre está na nossa lembrança. Boa, é aquele investimento que ele existe porque ele tem o seu papel, né? Por mais que existam outros, como os CDBs, os LCIs e os LCAs, que eu digo que são o segundo passo depois da poupança dentro do banco, né? Então, quando a pessoa fala, eu quero começar a ter uma rentabilidade um pouquinho melhor, mas eu ainda quero aquela liquidez diária, né, aquela facilidade de movimentar o meu dinheiro, a pessoa normalmente vai para um CDB dentro do banco. Ou se a pessoa fala, eu quero um investimento ali de curto, médio prazo, também quero ganhar um pouquinho mais, pode ser que ela vá para um LCI, para um LCA, que tem um prazo ali de 2, 3 anos, e aí ela não paga imposto de renda, o que é ótimo, e tem um retorno um pouquinho maior do que os outros investimentos, né? Pelo menos em cima de um CDB, em cima de uma poupança. Uhum. É bem comum ver várias carteiras diversificadas dentro de bancos que usufruem de CDB, LCI, LCA. Quando ela é diversificada, pensada, dificilmente você vai ver uma carteira com um CDB com liquidez diária, que é uma coisa que está sendo mais nova, né? Os bancos estão usando isso de uma forma mais recente. Mas sempre você vai ver as propagandas lá de 150% do CDI, 120% do CDI, só que a treta é que trava, né? Então é uma boa forma de diversificar, mas no geral trava 2, 3, 5, 6 anos o teu dinheiro, e aí que começa as variações a trazerem resultados melhores, né, em outros lugares. Outro investimento que é a cara do banco é a previdência, né? Falou de previdência privada, falou de banco. E se engana de quem acha que é só no banco que tem previdência privada, né? Muito pelo contrário, tem ótimas previdências privadas fora de banco, mas nos bancos também. Assim como a maioria dos investimentos, a gente tem uma rotulação de que os investimentos são ruins, mas tem boas opções. Tem que ter, obviamente, um bom relacionamento, tem que ter uma conversa mais franca com o gerente, mais aberta, mas no geral tem umas opções interessantes aí de investimento e previdenciário no banco. E às vezes o que acaba matando é um pouco as taxas, mas nada que uma avaliação, jogar no Verius, que é um comparador de fundos, acho bem legal, não resolva, né? É aquilo, né? Tudo tem que avaliar. Sim, tem muitas opções ruins, muitas opções ruins, mas também tem opções boas. E é nessa hora que vale o famoso garimpo. Então você tem que ver todas as opções que tem. Pode ser que você ache uma, duas ali que, caramba, essa daqui é boa pra caramba. Mas essas 2, 3 estão ali no meio de várias muito ruins, né? Daí provavelmente que vem até a fama dos bancos. Tem que abrir o site do banco, a parte dos investimentos, com um status invest do lado, um economia UOL, para você comparar. Esse investimento está acima do tesouro? Esse investimento tem um comportamento legal? Então é fazer a lição de casa de avaliar. Inclusive a gente tem um vídeo muito legal que eu ensino a mexer nas corretoras, a ler lá, que entra nesses pontos do que avaliar. É importante saber ler e saber ver onde está investindo para poder ter esse tipo de comparativos, né? Sim, com certeza. Temos também a renda variável, né? Que é uma coisa que começou a ser mais forte nos últimos tempos. Sinto que os bancos começaram a anunciar mais sobre, para concorrer um pouco com as corretoras. A gente viu um movimento muito grande, principalmente nesses últimos anos, das pessoas indo para a bolsa, das pessoas procurando investimentos mais arriscados, ou se trouxessem uma rentabilidade um pouco maior. E os bancos tiveram que correr atrás desse prejuízo, que nem a gente falou, né, anteriormente.
e vários deles têm a sua própria corretora, têm o seu próprio home broker, a sua plataforma de negociação de ações. Eles, inclusive, zeraram a taxa de custódia. Então, era uma coisa que não acontecia antes você pagava a taxa, e era uma taxa bem cara, mas recentemente a gente fez essa pesquisa, e todos eles, se eu não me engano, os 5 principais, né, os 5 maiores, zeraram essa taxa de custódia justamente para competir com as corretoras. Então, você consegue sim investir em ações dentro do banco. E muitas vezes é uma facilidade que você tem de organização, né? Tá tudo na mesma plataforma e tudo mais. Claro que você precisa fazer esse comparativo mais a fundo, mas, por exemplo, o Banco Inter tem o home broker muito legal, não tem taxa, então é mais comum de ver as pessoas usando. Mas assim, no final das contas, o que tem que fazer é avaliar. O legal é que começou a se propagar, as pessoas começaram a ir atrás, começaram a se coçar mais, né? Foi até uma pesquisa que a gente viu recente no Google, né? Que pós-pandemia ou na pandemia teve um aumento de 22%, né? Por busca de finanças, né? Exatamente. 22% de busca em relação a assuntos financeiros. Então. As pessoas estão cada vez mais atentas, então os bancos também têm que seguir essa tendência como um todo. Antigamente existia muita competição pelo cliente e agora está a competição em relação ao investimento, né? A ter a conta do investidor. A gente viu até que o Nubank comprou a Easy Invest, uma corretora que era bem bacana. Então a gente vê que ele quer brigar diretamente com o Banco Inter, que tem a própria corretora, como o Gu falou. Então, os bancos querem ter esse papel, né, multifuncional, de ser o lugar onde você guarda o seu dinheiro, de ser o lugar onde você pede dinheiro emprestado, de ser o lugar onde você investe o seu dinheiro, e tem boas opções para fazer todas essas 3 coisas, né? Exato. É um caminho que está em evolução, tem muita coisa acontecendo e que vale a pena ficar de olho e tudo mais, porque se o banco não se atualizar, se ele não pegar o que as pessoas estão querendo, vai ficar com essa fama de taxeiro, de quadrado e péssimo para os clientes. Então, a gente que está na área sabe que não é assim, né? Mas se não tirar esse estereótipo rápido, se não buscar melhorias, cara, vai ficar para trás mesmo. É isso aí. E a gente fica só aqui acompanhando todas essas mudanças e torcendo para cada vez mais notícias boas, serviços legais, diferenciados e facilidades virem para a gente, porque, afinal, é isso que a gente quer, né? Que as instituições ofereçam para a gente serviços cada vez melhores. Assina embaixo. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse episódio. A gente falou bastante coisa aqui sobre os bancos, sobre bancos digitais, sobre os investimentos. Legal falar sobre esse assunto, porque a gente está vendo muitas mudanças acontecerem, né? A gente viu mudanças em relação ao passado, onde a gente ainda usava cheque, e mudanças para o futuro, onde a gente não vai pagar taxa em nada, a gente vai ter todos os tipos de serviços integrados, e comentar sobre tudo isso com vocês é uma delícia. Então, espero que tenham gostado. Mandem pra gente novas sugestões de temas, a gente gosta muito de atender o que vocês falam. O episódio de hoje, inclusive, foi sugestão de vocês, falar sobre os bancos, e a gente vai adorar falar sobre os outros temas que vocês tiverem para indicar. Se tiverem alguma dúvida, mandem pra gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todos os lugares, e vamos fazer muito conteúdo legal por lá também. Gustavo, obrigada pelo bate-papo, até a próxima! Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. E um obrigado especial para a Nari, que sugeriu esse episódio de hoje. Então, dedicação aí para você e para o Danilo, inclusive, né? Então, galera, brigadão e com certeza, até breve.